Bom dia, alunos do quarto ano. Hoje nós faremos uma revisão de geografia. Vamos lá? O que vamos revisar hoje? Hoje nós iremos relembrar sobre o país, que é o Brasil, e sobre os municípios. O Brasil é o maior país da América do Sul. É organizado em federações ou estados. Por isso, seu nome é República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do Brasil. Ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, que é Brasília. Então, cada estado tem um tamanho e características diferentes, como nós podemos ver no mapa. Olha, nós podemos ver, cada pedacinho desse é um estado. Então, existem estados maiores, como vocês podem ver, e existem uns mais ou menos, não tão grandes, e existem outros pequenininhos. Essas são algumas diferenças de cada estado. Primeiramente, o seu tamanho. Existem grandes, existem médios e existem outros bem pequenos. Os 26 estados e o Distrito Federal, eles são muito diferentes entre si, como eu já falei. Há locais pequenos em que moram muitas pessoas e outros enormes com grandes áreas desabitadas. Vamos observar as imagens a seguir. Essas imagens estão nos livros de vocês, na página 313. E nessa imagem nós vemos a região metropolitana de Florianópolis, que fica em Santa Catarina. E nós também vemos a zona rural de Alto Paraíba, que fica em Goiás. Nós percebemos que na primeira imagem, em Santa Catarina, vemos uma cidade muito grande, com muitos prédios, muitos carros, muitas pessoas. E já na segunda imagem, em Goiás, vemos um imenso campo com plantações, sem casas, sem prédios, sem pessoas. Então, essa é uma das diferenças entre os estados. Existem lugares com muitas pessoas, muitos habitantes, e outros não, com poucas pessoas, poucas casas, poucos prédios, somente uma imensidão de floresta, de campo verde. Embora existam inúmeras diferenças entre as regiões, algumas características mantêm o Brasil unido. O que será? Todos os brasileiros, apesar dos diferentes sotaques e culturas locais, eles falam a mesma língua, que é a língua portuguesa. Então, cada estado ele tem umas características diferentes em relação à língua. Por exemplo, no Pará, nós temos um sotaque. O que seria o sotaque? Seria a forma que nós falamos, a pronúncia própria do Pará. Já em outro lugar, por exemplo, em São Paulo, eles têm um jeito de falar diferente da gente, mas o que não muda é a língua. Todos nós falamos a língua portuguesa, mesmo que haja algumas diferenças no nosso jeito de falar, na nossa pronúncia, no nosso sotaque. Está bem? Agora nós iremos falar um pouco sobre a Constituição Federal. O que é uma Constituição Federal? É a lei máxima de um país. Ela foi elaborada por representantes eleitos para escrevê-la e determina os direitos e os deveres de cada cidadão.
A nossa última Constituição, que foi a mais recente, ela foi escrita em 1988. E ela vem o quê? Ela vem indicar os direitos e os deveres básicos de todos os brasileiros que moram aqui no país. Então, ela vem dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu tenho direito, o que eu não tenho direito. Então, essa imagem aqui é a capa da Constituição da República. Ok? No Brasil, existem muitos lugares, como vocês já sabem, mas existem alguns cujos territórios são especiais, porque neles os seus costumes são protegidos, ok? Tais comunidades vivem há muito tempo nessas terras, utilizando-as para seu sustento. Uma dessas comunidades são os povos indígenas. Os povos indígenas. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre eles. Os povos indígenas são os povos originários do país antes da chegada dos portugueses. Compreendem um grande número de etnias com diferentes línguas. Então, aqui, muitos povos falam outras línguas sem ser o português. São línguas indígenas. E a Constituição, que nós acabamos de falar, ela vem o quê? Ela vem garantir a posse da terra aos indígenas e a utilização dela para sua sobrevivência. Então, a Constituição Federal, ela vem garantir que o índio, ele pode plantar, ele pode pescar, ele pode fazer o que ele quiser com aquela terra, mas que seja para a sua subsistência, ou seja, ele vai plantar para colher, para se alimentar. Então, ele tem esse direito, segundo a Constituição de 1988. Ok? Mas algumas terras, elas não foram demarcadas ainda, e por isso a posse ainda não é dos indígenas. E isso gera muitos conflitos entre eles e as pessoas que querem a posse delas, porque as terras têm um valor muito grande. Muitos fazendeiros, por exemplo, querem a terra para fazer plantações, para fazer grandes plantações para conseguir dinheiro, cultivar arroz, cultivar café. Mas os índios também querem essas terras para sua subsistência, para plantar, para colher, para se alimentar. E isso gera um grande conflito entre os índios e essas pessoas, esses fazendeiros. Agora nós iremos conhecer outros territórios que são especiais. Falamos sobre os territórios dos indígenas, agora nós iremos falar sobre os territórios dos quilombolas. As comunidades quilombolas são formadas por descendentes de africanos, que foram aqueles que fugiram do trabalho escravo e lutaram contra a escravidão.
Então eles fugiam e eles se reuniam em locais chamados quilombos. E nesses locais eles praticavam a agricultura de subsistência, que é como eu falei para vocês, plantar para colher, para se alimentar. E até hoje, seus descendentes procuram manter as tradições, as práticas culturais e a maneira de viver de seus passados. Então, os quilombolas, eles até hoje eles mantêm a sua cultura, mantendo as suas tradições e vivendo dessa maneira, como eu falei para vocês, vivendo à base da plantação, da agricultura de subsistência, ok? Nós iremos falar sobre os municípios, ok? Para facilitar a administração, os países geralmente são divididos em unidades administrativas menores. No Brasil, essas unidades são os estados, que por sua vez são subdivididas em municípios. No Brasil, há 5.570 municípios, muito diferentes entre si, com distintas paisagens como campos, praias, montanhas, florestas, entre outras. Então, são muitos municípios no Brasil inteiro. Vocês perceberam? 5.570. E como eu falei para vocês, alguns têm um grande número de moradores, enquanto outros uma quantidade bem reduzida. Vamos fazer uma comparação entre a capital do nosso Pará, que é Belém, com o município de Baião. Belém é uma cidade muito grande, com mais de 1 milhão de habitantes. Já Baião é um município pequeno que tem entre uns 25 mil habitantes. Então, Belém é muito mais populosa do que Baião, que é um município bem pequenininho. E o município ele é formado por uma zona urbana e uma zona rural. A zona urbana seria a cidade, o município em si. Já as zonas rurais seriam os interiores, os sítios, as ilhas, as vilas. Então, essas seriam as zonas rurais do município. A cidade faz parte da zona rural, como eu falei para vocês, e é onde se encontra a sede do município, que é o quê? A prefeitura. Geralmente, nas cidades, há uma região central, que é o centro, onde estão os principais comércios, as lojas, ok? Onde nós compramos nossas principais coisas lá. E também vários bairros. Quantos bairros tem aí em Baião, vocês sabem? E em que bairro vocês moram? Quero saber.
Como eu falei para vocês, há bairros que são conhecidos como a região central, que são onde tem os melhores comércios, e também há aqueles mais afastados do centro, que são chamados de os bairros periféricos. E para indicar onde termina o município e começa o outro, são traçadas linhas imaginárias que só podem ser percebidas com os mapas, como vocês podem ver aqui. Nós podemos ver Baião, nós podemos ver Mocajuba, Cametá e muitos outros municípios que nós iremos encontrar aqui no mapa. Os limites de um município podem coincidir com o curso de um rio, uma serra, um lago, uma lagoa. E também costumam se colocar placas na cidade para indicar que começa o município. Olha, aqui é a placa do município de Baião. Aqui está indicando que inicia o município de Baião. Ok? Como se formam os municípios? Um município, geralmente ele começa com uma aglomeração de casas. Por exemplo, eu vou para um lugar vazio. Eu construo uma casa. Depois de um tempo, vem um amigo meu, constrói uma casa perto da minha. Depois vem um amigo dele, constrói outra casa. E assim vão construindo casas. É assim que vai se construindo um município. Depois de um tempo, é necessário o quê? É necessário estabelecer serviços, como, por exemplo, um posto de saúde, uma escola, um comércio para vender alimentos, vender roupas. Então, o município ele vai crescendo dessa forma, a partir de uma pessoa que constrói uma casa e vem outras pessoas, e assim ele vai se desenvolvendo.
iremos conhecer as autoridades do município. Quais são elas? Primeiro, o município, ele tem um prefeito. É quem governa o município. Ele é a autoridade maior, que tem mais poder. Vamos ver quais são as responsabilidades dele? Ele é responsável pela organização e manutenção de serviços de limpeza, iluminação das ruas, manutenção de ruas e avenidas. Então, ele tem que manter sempre bem as ruas asfaltadas, sempre boas para os pedestres, para os carros, para as motos. Então, ele tem que também construir praças para o bem-estar da população, para o divertimento da população, escolas, creches para as crianças, parques e muitas outras atividades importantes para a cidade. Então, essas aqui são as responsabilidades do prefeito. E o prefeito, ele é auxiliado pelo vice-prefeito e por secretários. Os vereadores trabalham na Câmara Municipal e a função deles é elaborar as leis que garantam os direitos e os deveres dos moradores do município, além de fiscalizar o trabalho do prefeito. Então, o prefeito, juntamente com o vice-prefeito e secretários, eles têm a responsabilidade de organizar a cidade, como eu falei para vocês, construir prédios, construir praças, asfaltar as ruas, cuidar da iluminação pública, essas coisas. E os vereadores, eles têm a função de quê? De elaborar as leis que garantam os direitos e os deveres do município, além de fiscalizar o prefeito para saber se ele está fazendo seu trabalho direitinho. E como é que nós escolhemos o prefeito e os nossos vereadores? É através do voto. E é a população que escolhe. A população vai e escolhe. Somente a partir dos seus 16 anos, a pessoa já pode ir e votar em quem ela quiser. Ok? Agora que vocês já aprenderam sobre o nosso país e os municípios, nós iremos fazer uma atividade de pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem na internet, pode ser em livros, na biblioteca. Eu quero que vocês pesquisem para mim como foi que surgiu a cidade de Baião, que é a cidade de vocês. Pesquisem também como foi que ela surgiu, quando foi a sua fundação, qual o número de habitantes atualmente e qual é o prefeito atual. Eu quero que vocês pesquisem e vocês vão fazer isso, relatar tudo que vocês encontraram em um texto. E digam também para mim o que vocês mais gostam na cidade que vocês moram. Então, vocês vão escrever num papel, separadamente, pode ser no papel com pauta, e vocês irão escrever esse texto contando tudo para mim sobre o que eu perguntei sobre a cidade de vocês, tá bom? Então, até a próxima.